Olá, eu sou Alexandre Abramo. Eu sou a Gabi Salles. E esse é o Venda Casada. Hoje estamos recebendo aqui Dona Gabriela Salles, uma personalidade de altíssimo gabarito e uma das nossas pessoas favoritas, né? Não à toa, foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou para participar desse podcast, que está sendo gravado também, então dá para ir no canal da Gabi para poder assistir depois no YouTube. Estamos recebendo hoje nossa queridíssima Ellen Salomão. Bem-vinda, Ellen. Oiê, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. A Ellen, para quem ainda não conhece a Ellen, para quem está chegando ou de fora do mercado, ou que está no mercado e não conhece a Ellen, aí shame on you, né? Tipo, isso é uma vergonha, se você não conhece a Ellen ainda. A Ellen é uma das fundadoras e donas da Agência V, com quem ela divide a gestão com a irmã dela. E a Ellen está nesse mercado há tem uns 2 anos já, Ellen? Um pouquinho mais. 2 anos e meio, quase. 2 anos e meio. Só que neste período de 2 anos e meio, a Ellen foi de o que será que é isso aqui, até uma das pessoas mais influentes do nosso mercado hoje, ajudando a formar diversas agências, principalmente diversas agências que estão atuando no mercado. E aí, então, primeiro, Ellen, bem-vinda, e o que a gente vai fazer hoje é um tanto de maldade. A gente vai tentar bater esse papo e tentar conhecer um pouquinho melhor da sua história, da sua vida. A gente já conhece um pouco, mas o público em geral não conhece. Então a gente sabe que a Ellen veio do mercado de eventos, porque a Ellen já contou essa história pra gente. Mas a gente queria que você contasse um pouquinho disso para as pessoas, Ellen, para a turma que não te conhece, sabe de onde você veio. Conta de onde você veio e como você chegou até esse mercado. Só um adendo, né? A quem é Ellen? A Ellen, além de ser super referência no mercado como agência, ela forma agências, trabalha enquanto agência e trouxe esse formato novo, né? De você ter uma estrutura, de se profissionalizar no mercado de lançamentos. E o que eu ia falar, na verdade, é que a Ellen, além disso tudo, ela ainda é uma amiga muito querida. Ah, obrigada. Amiga nossa, mas segue aí, Ellen, conta a sua história, como é que você veio parar aqui. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu sou muito fã de vocês, porque vocês também foram uma das primeiras pessoas que eu tive acesso quando a gente começou lá em 2018. Então, são 2 pessoas que me ajudaram muito, sempre estiveram muito acessíveis para mim, né? Quantas perguntas eu já fiz para vocês. Então, assim, nossa, muito legal ver o projeto, muito legal estar aqui com vocês. Bom, eu vim do universo de eventos. Eu abri uma agência de eventos muito cedo, tinha quase 21 anos quando eu decidi que eu seria empresária. E aí... Estava na faculdade, Ellen? Eu estava no 2º semestre de publicidade. Eu li um livro, O Pai Rico e Pai Pobre, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter empresa. Porque na época, qual foi a minha motivação para eu ter empresa? Eu sempre fui muito independente, tudo que eu queria fazer, eu ia lá e fazia, e eu não queria precisar esperar as férias para viajar. Então eu pensei assim, eu amo viajar, né? Falei assim, olha, o único caminho que eu vou ter liberdade para poder viajar quando eu quiser é se eu tiver minha própria empresa. Então essa eu lembro lá na época de juventude, de 20 anos, é isso que eu quero ser empresária. E aí eu na época eu tinha 3 empregos, né? Eu gosto de falar assim, eu sou igual o pai do Chris, todo mundo odeia o Chris. Eu tinha 3 empregos, eu trabalhava no telemarketing, trabalhava como secretária, e aí nos finais de semana eu trabalhava de panfletagem. Então, sabe aquela galera que entrega panfleto, que fica no stand? Eu fazia aquilo. Tudo isso porque eu precisava pagar minha faculdade, né? Então, enfim, trabalhava muito. E aí eu comecei a me destacar nesses eventos. Então, quando as agências me contratavam, eu fazia meu trabalho direitinho, eu acabei virando supervisora dos eventos. Falei, cara, eu acho que eu sou boa nisso, eu queria fazer isso. Foi aí que eu decidi que eu ia começar a fazer eventos. E com 21 eu abri então minha agência de eventos, que na verdade era uma urgência, né, como eu gosto de falar hoje, e tem um comecinho muito parecido com a agência V, porque eu não tinha conhecimento de eventos, assim, eu já tinha, né, panfletado, mas eu não sabia montar um evento, e eu comecei num cantinho
no fundo de uma empresa de uns amigos, uns colegas. Eles tinham uma sala comercial. E eu falei, posso ficar no cantinho aí? Então, comecei lá no cantinho, peguei uma cadeira lá de casa, peguei um computador de uma tia minha. Enfim, a gente começou a meio que montar, assim, uma urgência com materiais usados. Na época, sozinha? Eu tinha uma sócia. Não, eu tinha uma sócia. Tinha uma sócia? A história é muito engraçada, porque eu era secretária na empresa que ela trabalhava. E aí, um dia a gente foi almoçar, ela era minha chefe, inclusive. Um dia a gente foi almoçar e ela perguntou por que eu tava triste. Eu falei pra ela que eu tava triste porque eu queria montar uma empresa e eu não conseguia porque eu não tinha dinheiro. E aí ela simplesmente virou pra mim e falou assim, me mostra aí, porque na época, gente, eu sou da época do modelo do plano de negócios do Sebrae. Business Plan do Sebrae, né? Eu fiz Empretec, né? Então, assim, eu tinha lá todo o modelo de negócios lá direitinho, um negócio de papel, assim, sei lá quantas páginas, umas 100 páginas. Eu falei, deixa eu ver seu plano de negócios. E aí eu mostrei pra ela gostou. E aí ela, na época, falou assim, vou ser sua sócia. E era algo assim, em torno de 3 ou 4 mil reais que ela ia entrar de investimento e a gente abriu. Só que aí depois, a gente abriu a agência e tal, foi super, né, meio que ralando mesmo. Eu gosto de falar que a diferença entre uma agência de eventos na minha época e a minha agência de lançamentos teve uma diferença básica de tempo que eu demorei para ter lucro. Porque na agência V eu demorei 3 meses. Na minha agência de eventos eu demorei quase 6 anos, né? Então foram 6 anos no vermelho mesmo, assim, tipo, cara, vendendo almoço para comprar janta. É bem difícil. Essa minha sócia, ela saiu porque ela, enfim, foi casar, mudou pro sul, tal, deixou a agência para mim. Eu era muito nova, né? Então, imagina, com 21 anos você empreendendo. E quando eu comecei, eu achava que ser empresário era isso, era ter um monte de funcionários, mandar em todo mundo ia fazer as coisas, eu ia ficar só, né, ali mandando as pessoas. E aí eu vi que não era bem assim, né, que, enfim, era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu tive bastante garra, assim, e eu acho que uma das coisas que foi fácil, não é que foi fácil, mas que me ajudou na época de eventos é que, como era uma rotina muito pesada, porque fazer evento, não sei se vocês já fizeram, né? Nossa, mas era a coisa que eu mais abominava do meu trabalho. É muito difícil, porque assim, não é só toda a parte de planejamento, tudo que você faz, é o dia do evento, é a montagem do evento, é a pressão de um evento. E eu falo que assim, lançar é infinitamente mais fácil do que fazer um evento. Concordo. Muito mais fácil. São menos variáveis, né? São muito menos, nossa, demais. E aí, foram 6 anos no vermelho, só que aí o que aconteceu? No 6º ano, mais ou menos, eu participei de uma concorrência, e aí venci essa concorrência depois de um tempo. Eu comecei quase desistindo, e aí acontece que eu participo dessa concorrência de uma multinacional, e eu ganho uma licitação, uma concorrência, porque é uma empresa privada, não é pública, né? Eu ganho uma concorrência para fazer os eventos Centro-Oeste de uma multinacional. Então, eu passei de uma agência que estava no vermelho total por uma agência que tinha um contrato de 3 milhões por ano, 3 milhões e meio por ano. Multinacional de veículos, certo? Multinacional de veículos. Então, fazia feirão, enfim. E aí, imagina, eu tinha na época 27, daí eu me tornei basicamente uma menina de 27 anos com muito dinheiro no bolso, né? Foi a primeira vez que eu experimentei uma virada muito doida, assim, de padrão de vida, porque a gente sempre teve um padrão muito difícil, assim, né? Tinha que trabalhar muito, enfim, minha mãe não tinha condições e tal. E aí eu pude realizar todos os meus sonhos, porque eu comprei apartamento para minha mãe, comprei carro, viajei o mundo inteiro, conheci a Europa inteira, Estados Unidos inteiro, fui para todo lugar que eu tinha sonho, fiz intercâmbio. Só que tem um erro aí, não é? Não tem um negócio meio errado aí? Aconteceu no meio do caminho? Porque o que aconteceu? Eu fechei uma concorrência milionária, eu tinha um fluxo de caixa muito legal, só que
Quando eu tive aquela sensação daquele dinheiro pela primeira vez, ao invés de eu investir na minha própria empresa... Você foi aproveitar. Eu fui aproveitar a vida, né? Na minha cabeça era a coisa mais lógica do mundo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E foi muito bom, assim. Eu me arrependo, mas não me arrependo ao mesmo tempo, porque, meu Deus, como foi bom, entendeu? É aquele credo que delícia, né? Exatamente. E aí, a gente tinha uma entrega muito boa para esse cliente. Nós ganhamos como a melhor agência que atende o grupo, né? Durante 3 anos consecutivos, então a gente nunca teve nenhum problema e tal, sempre foi muito bem um atendimento. Isso é muito meu, porque eu sou uma pessoa que eu entrego muito bem as coisas que eu faço, que eu me proponho a fazer, eu faço muito bem feito. Só que começou a acontecer um problema que a minha empresa, ela não tinha processos. Tudo dependia de mim, então a minha equipe, ela não era uma equipe eficiente, ela era uma equipe dependente de mim. Então, tudo que tinha que acontecer, tinha que passar pela Ellen, qualquer coisa, qualquer papel que tinha que comprar, tinha que ligar para a Ellen para saber se era um papel A4 ou um papel A3. Então, começou a ficar muito pesado. E com isso, por mais que a gente estivesse crescendo financeiramente, a gente não conseguia mais clientes, porque não tinha como é que eu ia atender mais? Não era escalável, não tinha processo, era tudo em cima de mim, era impossível atender mais de um cliente. Pensa, eu fazia evento, sei lá, do Tocantins até o Mato Grosso, era bem pesado. E aí, a gente não tinha mais clientes desse tamanho, a gente tinha clientes pequenos aqui, que depois, hoje, né, olhando para trás, eram clientes que mais eram custos de oportunidade, de clientes pequenos, que às vezes davam um faturamento muito pequeno, pelo tempo que eu tinha de dedicação, e foi formando uma bola de neve. Apesar da empresa estar, vamos colocar em aspas, saudável financeiramente, uma bagunça, né? Começou a ser muito estressante. Você era o gargalo da empresa. Eu era o gargalo da empresa. Aí eu casei e engravidei. E aí é onde a coisa pegou, porque imagina, essa história é muito engraçada, porque assim, eu com 9 meses da Aurora, eu fui fazer um evento que é a 1h40 aqui de Brasília, que é a Agro Brasília. É um evento no meio do nada, entendeu? No meio do nada. 2 dias depois a Aurora nasceu, só que a Aurora nasceu de parto normal, que durou tipo 40 minutos. Então, se eu tivesse entrado em trabalho de parto lá no evento... Você ia ter ela lá, né? Eu ia ter ela lá, junto com os boizinhos, com as galinhas, com tudo lá, entendeu? Imagina. Então, só para vocês entenderem o quanto tudo dependia de mim. A Aurora nasceu, era 2 da tarde, 4 horas da tarde eu estava respondendo e-mail, entendeu? Então, assim, foi um nível tão estressante, tão pesado de trabalho, que eu comecei a ficar... Sabe quando você começa a ficar desgostosa mesmo do negócio? E, assim, tava tudo bem financeiramente. Mas eu não conseguia manter a empresa, eu simplesmente estava no meu nível. Daí eu comecei, a Aurora pequena, eu amamentava, eu deixava ela em casa e ia fazer evento. Aí ficava até de madrugada, aí voltava, sei lá, chegava tal hora, a Aurora acordava. Comecei a ficar equilibrando vários pratos, sabe? E chega numa hora que assim, ó, se você constrói uma empresa desse jeito, chega uma hora que é meio que irreversível, não tem como. Ou você começa do zero, ou é isso. E aí eu sou uma pessoa eu sou muito decidida, sabe? Quando eu boto uma coisa na cabeça, assim, não adianta tirar. Então eu botei na minha cabeça que eu não queria mais, que eu não queria mais fazer evento. Foi aí que eu acordei o Andrei, meu marido, 2 horas da manhã, sacudi ele e falei assim, amor, tem um negócio pra te falar. E ele acordou todo assustado. E eu falei, olha, eu não quero mais agência, eu preciso que você me apoie, porque tá muito difícil e tal. E ele falou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem problema, ele super me apoiou. E aí, nossa, tô contando meia hora de história aqui, né? Mas enfim. Não, mas graça é essa. E aí, eu fui fazer artesanato. Sabe quando você surta num grau, assim, que você vai fazer artesanato? Aguenta aí. Nós estamos gravando o animal. Você tá bom? Beleza? Vai lá baixinho. Tá trancado, o corredor tá trancado. Pra não atrapalhar a gravação. Tudo bem. De onde a gente parou, Ellen? Volta de onde a gente parou.
Sabe quando você surta, assim? Daí você vai fazer um negócio totalmente diferente? Foi isso que aconteceu. Eu fiquei alguns meses fazendo artesanato e tal. E eu comecei a buscar como eu poderia vender o artesanato na internet. E foi aí que eu caí no mundo do marketing digital. Foi aí que eu caí no mundo dos lançamentos. Só que quando eu vi... Porque o que foi minha motivação para eu entrar no mundo dos lançamentos? Quando eu vi o depoimento do Ladeirinha. Porque o Ladeirinha falando que ele comprou lá a FL, e aí ele fechou a parceria com Kátia Damasceno. E o Ladeirinha, ele tinha agência, ele era de Brasília, e ele também estava desgastado com os clientes. E aí, cara, olha como é que um depoimento é importante, né? E depoimento de pessoas diferentes. Por quê? Porque eu me conectei com a história dele. A história dele tinha tudo a ver com a sua. Tinha tudo a ver com a minha. Com o problema que ele teve. Exatamente. Eu também tinha agência, eu também tava... Eu falei, poxa, isso aí é pra mim. E aí foi aonde eu decidi que eu ia entrar nesse universo. Ô Ellen, deixa eu dar só um passinho atrás aqui. Você lembra qual foi seu primeiro contato mesmo? Tipo assim, a primeira coisa que você viu de marketing digital que chamou sua atenção, você consegue lembrar? Você falou que o que te marcou mesmo foi o depoimento do Ladeirinha, que é um grande player do nosso mercado, um puta especialista em produto perpétuo. Quem não conhece, eu vou marcar o Ladeirinha de novo, pela 18ª vez nesse podcast aqui. Mas você lembra qual foi o primeiro contato? O primeiro contato foi quando eu procurei, eu queria saber como é que eu fazia para ter um Instagram profissional. Porque eu já tinha entendido, eu tinha um Instagram na época e eu gostava muito de postar minhas coisas e tal, e eu via que existiam Instagrams profissionais de lojas. E aí, eu decidi fazer um Instagram. Só que o que era a minha consciência na época, né? Minha percepção? Que eu ia fazer um monte de foto dos meus produtos e eu ia postar e ia bombar. Daí eu fiz um monte de foto dos meus produtos, postei... Cara, sabe o que? Zero, nada. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui começar a entrar no YouTube para procurar. Como fazer um Instagram, como atrair seguidores. Então foi... Esse é o meu primeiro contato, assim. E na época eu tinha comprado um curso na Hotmart sobre Instagram, né? Eu não lembro qual curso que era, mas foi a primeira coisa que eu comprei. E aí foi isso. E aí uma coisa foi trazendo a outra, entendeu? E aí na hora que você viu, você estava comprando fórmula de lançamento. Isso. E aí, qual foi a grande questão? Quando eu sou assim, eu não preciso de muita coisa para me convencer, não, tá? Então cara, é a minha maior briga com a Bibi, porque a Bibi é totalmente racional, era aquela pessoa que pesquisa 1000 coisas, que vai atrás e tal, e pondera. E se demorar um mês para tomar decisão, tá tudo bem. Se demorar mais de 30 segundos, eu já tô ansiosa, eu sou assim. Então, eu vi o depoimento do Ladeirinha, cara, eu não vi mais nada do Eric, juro por Deus, eu não vi mais nada, nenhum vídeo. Eu falei, eu vou comprar esse negócio. Na época, caro pra caramba, né? Caro, né? Nossa senhora, era um ticket altíssimo, né? Mais caro do que o investimento da sua empresa de eventos lá quando você começou. Muito mais caro. E eu lembro que quando eu falei pra Bibi que eu ia comprar esse curso, nossa, ela me xingou muito. Você tá louca, isso aí é enganação, esse cara aí tá enganando você. Esse cara, sério, eu falei, mana, não é, olha isso. Aí eu fui pesquisar pra mandar pra ela, porque eu já tava convencida. Mana, não é assim, olha esse vídeo, isso aqui faz sentido. E outra, tem garantia, qualquer coisa a gente pode pedir o dinheiro de volta. Olha a importância da garantia. Total, né? Porque eu sou bem assim, se tem uma coisa que eu posso tomar uma decisão, que eu sei que tá assegurada, cara, pra mim, não tem dificuldade nenhuma. Não, eu sou muito assim. Então, isso é até uma coisa que depois eu tive que trabalhar até em relação à copy, porque por muito tempo eu ficava assim, gente, mas se eu tô falando que tem garantia, por que a pessoa está indecisa ainda? Não faz sentido na minha cabeça, entendeu? E lá na época, eu falava isso, tem garantia, qual que é o problema? Eu vou comprar, se eu entrar e não gostar e achar que é enrolação, eu peço dinheiro de volta. Isso na minha cabeça era muito lógico. E a Bibi, indignada comigo. Aí eu lembro que a gente viu, isso me marcou tanto que eu lembro os dias da semana, tipo as datas. Eu vi esse depoimento numa quinta-feira, aí eu passei o final de semana inteiro enchendo o saco da Bibi, o carrinho abriu na segunda,
E eu fui uma das primeiras, porque o carrinho abria, tipo, 8 horas da manhã, eu tava lá 10 para as 8 esperando. Olha o poder que tem o processo, né? Antecipação, você tava lá 10 minutos antes. Total. Aí eu tava lá esperando, aí eu virei pra Bibi e falei assim, ó, eu vou comprar, tá? Eu vou ficar rica, olha, que aí a Bibi, vocês conhecem a Bibi, né? A Bibi, o negócio dela é o dinheiro, entendeu? Aí eu falei, eu vou ficar rica com esse negócio e você vai ficar pra trás, eu não vou dividir com você, não. Aí ela falou, não, calma, peraí, tem garantia? Não, então, calma, eu vou entrar nesse trem também. Não, veja bem, Veja bem, não é assim, né? E aí a gente decidiu, eu comprei. Só que, o que acontece? Quando eu comprei, que eu entrei na plataforma, e aí é que vem a minha conexão, a minha história com eventos, né? Que eu entrei na plataforma das aulas, e eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu não tô acreditando que é só isso. Porque eu achei muito bobo, de verdade. Porque, assim, era um passo a passo. E aí eu conectei com o lançamento, é um evento. Você tem toda uma preparação pro dia do evento, que é o dia que você vai abrir o carrinho. Eu falei, gente, mas é só isso. Não que seja só isso, porque tem um monte de coisas no final, né? Óbvio. Mas, para mim foi muito óbvio, muito lógico o passo a passo. E essa eu acho que é uma das vantagens que eu tive de ter resultado relativamente rápido, comparando com os meus colegas da época. Porque eu sou uma pessoa muito boa de seguir passo a passo. Entendeu? O mundo de seguir passo a passo, né? Eu vim do mundo de seguir passo a passo. E outra, eu estava acostumada a fazer eventos que tinham riscos grandes. Então, quando eu paro para pensar, porque as pessoas falam, eu tenho medo de lançar. Eu falo, gente, mas medo de quê? Pelo amor de Deus. Você não tem risco nenhum. Sabe o que é risco? É você fazer um feirão e você precisar de bombeiro, de seguro, de não sei o quê, porque uma tenda pode cair, porque pode dar um choque, porque pode chover, porque... Entendeu? Então, tem que administrar um tanto de fornecedor, né? Um monte de fornecedor. Um evento, se a recepcionista faltar, desencadeia um monte de problema no evento. No lançamento não tem isso, né? No evento ainda tem um negócio, né? Que qualquer coisinha que der errado no evento vira o assunto. Então, assim, cresce demais, né? Então, assim, uma coisinha que dá errado em um lançamento, várias coisinhas podem dar errado, porque você consegue fazer o lançamento do mesmo jeito e talvez as pessoas nem percebam, né? Ellen, isso é muito interessante. Eu sou jornalista por formação e trabalhei muito tempo com comunicação corporativa. E evento era uma das partes da minha vida. E era de longe a que eu menos gostava, exatamente por isso. Porque eu achava que era uma encrenca monstruosa, tinha que acompanhar muita variável ao mesmo tempo e tinha muita coisa para dar errado. Quando na Hotmart, eu migrei de carreira, a coisa que eu fiquei mais feliz foi abrir mão de nunca mais precisar de encostar no evento na minha vida. Então, nem no evento, meu casamento, fui eu que toquei o checklist, foi a Gabriela que tocou. Mas eu acho que quem tem essa noção de evento, e eu gosto muito de fazer um paralelo, né? Meus alunos gostam muito quando eu falo isso de evento é um churrasco, o lançamento é um churrasco, né? Por que é um churrasco? Porque assim, quando a gente vai fazer um churrasco, a gente compra carne, tempera e acende a churrasqueira. Ninguém acende a churrasqueira e vai lá e compra carne. Então assim, o evento churrasco tem um processo, certo? O lançamento também tem um processo. Só que a diferença é que qualquer pessoa sabe fazer churrasco porque a gente nasceu num país onde churrasco é uma coisa normal. Então você provavelmente já viu seus pais fazendo churrasco, você já foi no churrasco dos amigos, você mesmo já fez. Mesmo que você nunca tenha feito, você entende o processo. Agora, o lançamento não, é uma coisa nova, é uma coisa que você cai de paraquedas num mundo totalmente novo, tem várias coisas para fazer. Então, por isso que tem um estranhamento, né? Aí eu falo assim, se vir um ET e eu falar assim, oi ET, faz um churrasco pra mim, cara, vai ser um bicho de 7 cabeças pra ele. Ele não viu, ele não tá acostumado. Então, pra mim, quando eu vim pro mundo de lançamentos, foi muito óbvio essa questão de fazer um lançamento ser um evento por causa desse passo a passo. A dificuldade que eu tive foi muito maior com relação à parte tecnológica, porque aí vieram todos os bloqueios possíveis e imagináveis, de conseguir configurar as ferramentas. Foi isso que me deu mais dificuldade.
mas de entender o processo foi muito mais simples, e de entender a oportunidade, fazer aquele balanço entre ter medo e ter a oportunidade também, porque assim, imagina que quando eu tinha agência, eu fazia um evento que, sei lá, custava R$500 mil, tá? Nessa planilha desse evento, tinha 80 fornecedores. Só que R$500 mil de um dinheiro que não era meu, era do cliente, certo? Sim. Se por acaso acontecesse qualquer coisa, olha a responsabilidade de você estar com um lançamento de R$500 mil na mão. Quando eu comecei a fazer lançamento, gente, eu investi, sei lá, R$3 mil no primeiro lançamento. Se acontecesse qualquer coisa, me deram um dinheiro de bazar, né? Que, vocês sabem essa história, né? Uhum. Que eu e a Bibi, a gente fez um bazar, levantou o dinheiro para fazer o primeiro lançamento e tudo mais. Me deram um dinheiro de bazar. Tipo, o que eu tinha a perder? Então, eu nunca tive essa questão de, eu tenho medo. Porque você não tem nada, de verdade, não tem o que você perder. Eu acho que tem, se você é uma pessoa sem noção, aí você começa a investir altos valores que você não pode investir, que você não pode perder, e você começa a se arriscar, que não era o meu caso, né? Agora, eu queria até perguntar, você acha que o fato de você entender do processo não pode ter te facilitado romper essa barreira tecnológica? Porque que eu acho? Quando você entende o processo, você sabe o que você precisa fazer no lançamento, fica muito mais fácil. Quando você processualiza, fica muito mais fácil você entender o que precisa ser feito. E você se bloqueia menos com a parte tecnológica. Com certeza. Porque a gente teve os bloqueios tecnológicos que duraram pouco tempo. Então, assim, por exemplo, aprender tráfego. Eu tive uma facilidade, eu tive dificuldade. Na época, eu achava, eu tive a percepção, eu falava pra mim, meu Deus, eu acho que eu sou burra. Eu não consigo aprender isso. Sabe? Eu tive dificuldade. Mas eu tinha processo, eu fazia uma coisa de cada vez, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas se confundem muito e o nosso mercado tem uma abundância que ela traz muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Por quê? Porque eu vejo pessoas que não tem nem especialista, não vai rodar um lançamento agora, estão assistindo 10 aulas de tráfego, 20 aulas de tráfego, tipo, são 20 horas que você gasta pra nada, na minha opinião, ao invés de você buscar um expert, entendeu? Então, overdose de informação, eu chamo dos estudantes profissionais, né? As pessoas que ficam estudando para sempre. Exato. Então, assim, na época, por mais que eu tivesse dificuldade, a minha cabeça foi, eu vou aprender só o que eu preciso para hoje. E aí eu ia aprendendo as coisas em conta-gotas, entendeu? Então, assim, eu tirei das minhas costas uma preocupação de aprender coisas lá na frente, né? E isso me ajudou bastante. E o que você acha que de comportamento disso, né? De entender prioridade e tudo mais, o que você falaria para quem está começando, tipo assim, focar no quê? Qual que é o tipo de comportamento que você acha que é uma boa? De verdade, assim, comportamento eu acho uma boa. Agora pode ser que eu fale uma coisa um pouco polêmica, tá? Mas gostamos. Ellen Salomão, parar de consumir um montão de conteúdo gratuito. Para de consumir esse tantão de conteúdo gratuito e busca a fonte de um conteúdo que tem um passo a passo. Ou seja, o que eu estou falando? Compra um curso, entendeu? Compra um curso de alguém que combine com você Isso. e que você saiba que tem... Agora, escolhe um mentor. Compra um curso. Não compre 10. Não compre 5. Não compre 3 para falar do mesmo assunto. Escolha o primeiro e faça o primeiro. Executa o primeiro, entendeu? Por quê? Porque vai ser normal, por exemplo, hoje eu tenho todos os cursos de tráfego que existem no mercado, tipo, eu compro tudo. Mas por quê? Porque a gente agora tá vendo visões diferentes, trazendo ensinamentos de pessoas diferentes. Você tá aprimorando uma coisa que você já executou. Isso, exato. Agora, eu acho que a gente tem um vício, de verdade, assim, até, né, assim, tudo bem que eu tenho um produto no mercado também e tal, mas eu acho que o nosso mercado de marketing digital, as pessoas que se envolvem, tem um vício muito grande de comprar várias coisas e não executar nada. Isso. Que foi bem o contrário do que eu fiz. Eu sempre executei. Então, eu comprei muitas coisas no começo, mas é porque eu comprava, executava, ia comprando, executando, e aí que dá o resultado. Então, pra mim, se eu pudesse dar uma opinião, esquece conteúdo gratuito, tipo, de uma maneira muito... todos os dias assistir 2... Cara, tem gente... Juro, às vezes alguém me marca, a pessoa tá assistindo 2 lives ao mesmo tempo.
parece um negócio de doido, eu não consigo entender, parece que é doença na minha cabeça, entendeu? Então, assim... Pode falar. Não. É que eu falo com o pessoal é o seguinte, quando você executa, é quando você realmente aprende, você começa a ter as dores, você começa a entender o que você precisa aprofundar, o que você precisa melhorar. Agora, o melhor professor mesmo é a prática, a execução. Na verdade, a prática costuma te dizer o que você vai precisar comprar em seguida. Isso, né? Exatamente. Vai te orientar, vai te direcionar. E aí, eu acho assim, ó, escolher um produto, um caminho para começar é importante para você não ficar perdido. O que acontece? Eu até entendo, Ellen, mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso, um produto. O que você pode fazer para você viabilizar isso? Porque assim, eu acho que mais perde dinheiro, ou mais gasta dinheiro quem perde tempo. Então, enquanto você está o tempo inteiro buscando, sem direcionamento, você está perdendo tempo e aquilo é dinheiro. Se você viabiliza de alguma forma, e aí realmente, não é uma quebra de objeção, é você mesmo quebrar a objeção para você. Um dia eu fiz um post que foi muito comentado, nossa, deu um engajamento surreal, que eu falei assim, o único responsável por viabilizar as suas coisas é você mesmo. Foi algo nesse sentido. Não sou eu falando para você que é prioridade. É você que tem que saber, você que tem que viabilizar. Eu e a Bibi viabilizamos fazendo um bazar. A gente vendeu um montão de coisa que não estava aqui na minha casa, né? Eu vendi coisas que eu ganhei no casamento, tipo, sei lá, 4 anos de casado, faqueiro lá que eu não usava, eu vendi. Então é a gente que tem que viabilizar para a gente tentar fazer o quê? Economizar tempo. Eu prefiro gastar dinheiro se eu for economizar tempo, entendeu? Por isso que eu acho que um passo a passo claro leva a gente muito mais rápido e mais fácil, né? Então, assim, e outra coisa, eu até gravei uma aula falando disso, assim, quanto tempo você gasta por dia estudando, né? Eu conheço pessoas que ficam aquela sensação de, nossa, eu tô cansado, é o dia inteiro de marketing digital. Aí você vai ver, são 10 horas que passou na frente do computador estudando. Né? Aquela sensação de muito conteúdo, cabeça pesada, mas é porque estava estudando e não estava executando. E não está executando. E às vezes estuda coisa que não está precisando naquele momento. Eu acho que tem um outro negócio, uma outra mensagem muito interessante nisso que a Ellen colocou, que é você identificar, porque a gente tem muitos especialistas falando das mesmas coisas no mercado. Né? É você identificar aquele especialista que combina mais com o seu estilo, né? Então eu acho interessantíssimo. No tráfego mesmo a gente tem exemplos ótimos, né? Então assim, a gente tem o Marcelo, tem o Misha, tem a Bárbara Bruna, tem o Sobral, e cada um tem um estilo. Você percebe que o jeito de fazer tráfego deles é diferente. Você tem uma pessoa igual a Bárbara, que é super processual, né? Ela segue passo a passo, tem processo. Bem certinho. O Sobral tem um pouco disso, mas já é mais uma pegada mais pauleira, pau na máquina, vamos executar. Sim. O Marcelo e o Misha já tem uma pegada muito mais de copy, vamos apurar copy, né? Então, assim, tem várias formas de você ensinar as mesmas coisas no nosso mercado. E às vezes as pessoas não percebem isso. E aí, às vezes, o segredo é você buscar a pessoa com quem você se identifica mais mesmo, né? E escolher o método dela pra você poder começar, que vai facilitar a sua vida. E querendo ou não, você acaba que você escolheu o primeiro ali. Ao invés de você ficar, vou consumir o conteúdo do Misha, do Sobral, do Marcelo, do não sei o que lá, e se encontrar depois de você consumir esse conteúdo todo, escolhe um, vai lá, executa e fala, ó, isso aqui eu acho que posso mudar. Vou mexer. Então, você encontrar o seu caminho executando é muito mais produtivo. Muito mais produtivo. Você tende muito a não desistir no meio do caminho. Quando você fica consumindo conteúdo, você acaba desistindo antes de começar. Sim. E eu acho que também é você exercitar a sua capacidade de pensamento. Porque o que eu acho? Por exemplo, a minha filosofia, o que eu acredito, o que eu passo, como... isso aqui é a forma que eu faço. O meu conteúdo é muito assim, né? Eu faço desse jeito. Não é que é certo nem errado. Só que outra pessoa pode ensinar a mesma coisa de uma outra forma. E aí, o que às vezes eu recebo no meu inbox? Ellen, você fez uma live que você falou isso, mas a fulana falou isso. Ou o fulano falou isso. Qual que tá certo? Então, assim, a pessoa tem que desenvolver a capacidade
de avaliar, porque não tem certo ou errado, tem o que vale para mim e o que não vale para outra pessoa, né? Então, assim, você também começar a pensar sobre as coisas, a refletir sobre o que você está aprendendo, julgar o que faz sentido para você ou não, né? Então, assim, também faz parte do nosso trabalho, principalmente quando a gente fala de um mercado que é tão estratégico. Se você não tiver um pensamento estratégico, não for analítico, você vai acabar perdido mesmo, né? Ellen, trabalhar com a família, sociedade com família, melhor ou pior do que uma sociedade com uma pessoa que não é família? Eu acho melhor, de verdade. Você acha melhor? Sim, eu acho. Porque, assim, aqui na agência, eu e a Bibi temos funções muito separadas, muito diferentes. Então, assim, eu cuido de toda a parte de lançamento, a parte estratégica, né, parte mais comercial mesmo. E a Bibi, ela fica para a parte administrativa e financeira. Então, nossas funções, elas são muito diferentes e a gente se respeita. Eu acho que é aí que vem. O que acontece? Como nós somos uma empresa que a gente tem muito essa questão de processos, de alinhamento e tudo mais, é fácil para a gente não confundir as coisas. Então, é muito raro, é raríssimo mesmo eu e a Bibi discutir ou a gente ter algum problema nesse sentido. No começo, era um pouquinho mais comum, porque a gente estava meio que aprendendo a se relacionar, né, como sócias. Então, assim, a gente teve mais problema no começo ali, depois as coisas entraram no eixo. Então, acontece que hoje eu sei zero dessa parte da Bibi, porque ela decide, a gente tem as reuniões de alinhamento, enfim, para cada um mostrar os relatórios, né, das funções do que está fazendo, mas assim, eu não me intrometo e ela também, às vezes ela nem sabe o que a gente está fazendo, qual é o lançamento que a gente está fazendo, entendeu? Então, eu acho que quando as funções são bem divididas, fica tudo bem. Agora tem que ter maturidade, né? Pra não confundir as coisas. Eu falo sobre trabalhar com parente, com família, que acaba que a gente também, eu tenho muita família dentro da esse é um mercado muito novo, que não tem formação, não existe faculdade de marketing digital, pelo menos não para o nosso mercado, não no mercado de lançamento. Então, você tende a escolher pessoas que você confia, pessoas que você gosta pessoalmente de se relacionar. Então, é muito mais fácil você formar, por exemplo, um copywriter que é a sua irmã, que você confia, que você sabe que escreve bem, que você pegar uma outra pessoa. Então, é natural, é um mercado que eu vejo que tem muita família dentro da empresa. Sim. Porque é um mercado novo, né? Uma profissão nova que a gente se forma executando e consumindo os cursos que estão online. Então, acaba que isso acontece muito. A única restrição que a gente tem aqui é de contratar a família. Então, assim, é uma regra da AV que a gente não contrata por indicação, que é amigo, que é família, tem um processo seletivo. E aí, se passar, tudo bem. Pode ser família, se passar no processo seletivo, embora a gente evite, né? Nesse caso, a gente evita um pouquinho. Mas, com relação à sociedade, eu prefiro, porque é exatamente isso, uma relação de confiança. Imagina, a Bibi faz meu financeiro, né? Então, eu nem olho, eu nem sei. Eu juro, eu não acesso a conta corrente da agência, eu nem sei quanto tem lá. Eu vou saber na hora que a gente for apresentar os resultados do quarto, sabe assim? Então, isso é um nível de confiança, ela tá aqui do meu lado me escutando, né? Que é um nível de confiança que talvez eu não tivesse se não fosse minha irmã. Então, assim, eu fico bem confortável. E eu acho que um outro fato é que a gente também está no mercado que, quando a gente entra nele, é um trabalho muito solitário. Não sei se vocês sentiram isso. Mas você é um mercado que a gente fica muito sozinho. Sim. Você não conseguir explicar para as pessoas que você gosta, o que você faz, eu senti... Acho que essa foi uma das minhas maiores dores no começo. Todo mundo achar que eu tinha ficado doida, todo mundo achar que eu não trabalhava, porque eu tô no computador ou no celular. Tá mexendo com esse negócio de internet. Não, era impressionante. Tá no Instagram o dia todo. Exatamente. Ellen agora só fica no celular. Nossa, gente, isso me irritava de um jeito que ninguém reconhecia que eu estava trabalhando. Só começaram a reconhecer depois que começou a ter resultado. Né? Só reconhece depois do resultado. O resultado é o melhor lição. Então, assim, eu passei muito por essa dor, né? Da solidão, assim, de ninguém entender o que eu fazia. E aí meus amigos me perguntavam e eu não sabia dizer. E aí eu comecei a resumir. Falar, eu abri uma agência de marketing. Nem falava que era digital.
E eu, quando eu comecei, eu fiquei tão vislumbrada, assim, tão deslumbrada, na verdade, tão empolgada, que eu só queria falar disso. Eu só queria falar de marketing digital, de lançamento, de não sei o quê, e aí eu acho que as pessoas também me achavam muito chata. Muito chata. Meus amigos, eu acho que eu perdi amigos, porque a Ellen só falava disso, eu só pensava nisso. Então a minha irmã... Você quer ouvir a palavra do Érico Rocha? Tipo isso? Assiste esse vídeo aqui, ó. Você vai gostar, entendeu? Então, assim, eu acho que a minha irmã deu uma ajuda nesse sentido, né? Porque ela que aguentou as minhas filhas. Pode ir, vai lá, fica à vontade. Eu queria que você contasse um pouco, você falou no início de urgência. Eu queria que você contasse do conceito de urgência. Conceito de urgência. Eu considero que quando você começa a se posicionar como empresa, você definiu que você quer ter uma agência de lançamentos, que esse é o modelo de negócios, mas você ainda não contratou, você ainda não tem uma equipe. Então, é você ou o seu sócio, no caso, eu e a minha irmã na época. Então, nós éramos uma urgência, a gente fazia tudo, né? Eu me posicionei desde o comecinho como agência V. Eu sou a Ellen, sou fundadora da agência V. E aí, quando eu ia me reunir com os especialistas para prospectar, era muito engraçado, porque nós éramos uma agência que a gente ainda não tinha lançado, uma agência de lançamentos que nunca tinha lançado, né? Mas como é que eu justificava isso? Eu justificava por conta da estrutura, de um modelo de negócios bem definido, que a gente sempre teve desde o começo. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, quando eu assistia ali as aulas, eu entendi que era um lançamento, foi decidir o que a gente ia fazer. Então, eu defini muito bem o modelo de negócios, a gente já tinha pensado em alguns processos, né? Como eu sou uma pessoa muito processual, então, para mim, era mais fácil. Então, eu acho que uma urgência é aquela pessoa que não quer ser visto como lançador, quer ser visto como uma empresa, mas se posiciona como tal e está começando, ainda não tem uma estrutura tão, né? Porque... é normal que a gente comece a gente fazendo tudo, né? E eu acho importante, sabia? Eu acho que é importante. Acho que a gente tem que pegar com a mão em tudo para ver como que funciona. Até começar pequeno, eu gosto de começar enxuto também. Agora, a visão que você trouxe para o mercado é que isso não precisa ser atabalhoado, nem estabanado, nem desorganizado. Não. Você consegue ser processual e organizado sendo você, fazendo tudo. Sim. E assim... eu sou contra aquele tipo de lançamento que você vira à noite, né? Então, assim, a nossa ideia desde o começo foi isso, trazer... não é que a gente não virou noite, porque a gente trabalhou muito. Eu trabalhei vários dias à noite, porque principalmente no começo, que eu tinha que lidar com a Aurora, né? Trabalhar, meio que fazer as coisas ao mesmo tempo e tal. Mas, assim, a ideia era sempre ter um nível de organização para que o lançamento não seja uma bagunça, né? Para que não vire. E eu conheço até hoje pessoas que fazem lançamentos grandes e que é uma bagunça, né? Então, assim, a gente trouxe muito isso, a filosofia disso para a agência mesmo, porque, por exemplo, hoje, e aí eu não estou falando que é certo nem errado, né? É só a nossa maneira de ver as coisas. Hoje a nossa equipe aqui trabalha em horário comercial. Então, a gente roda lançamentos simultâneos, a gente roda mais de um lançamento e ninguém fica trabalhando até 8, 10, 11 da noite, né? Então, assim, funciona no horário comercial. É claro que um dia ou outro a gente precisa estender um pouquinho mais, mas é extremamente raro. E a gente tem um nível de organização que permite fazer isso. Quem é que mais trabalha na agência hoje? Sou eu, porque eu lido com a realidade de gerenciar a minha empresa, todos os lançamentos que a gente faz, e eu também sou especialista, né? Então, sou eu que trabalho um pouco mais, mas assim, a gente consegue organizar tudo dentro do horário normal que eu acredito que as pessoas têm que trabalhar, entendeu? Se você tivesse que escolher uma das duas coisas para fazer, só uma, qual que você ia fazer? Uau! Olha, eu acho o seguinte, eu gosto muito de ser especialista, muito. Mas eu acho que eu escolheria manter a agência. Eu acho que eu escolheria ser... A Ellen empresária fala mais alto. A Ellen empresária. Eu gosto das duas coisas, assim. Eu sou muito apaixonada. Eu me descobri mesmo dando aula, sabe? Engraçado que foi quando eu tive a sensação, caraca, eu nasci pra fazer isso. Mais do que ser empresária. Sim. Mas se eu colocar todos os
pontos na mesa, assim, o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de ter para a vida seria ter a minha agência. Mas olha, isso é uma pegadinha, porque uma não existe sem a outra. Exato. Então eu acho assim, não é que não existe, poderia existir, mas não seria do mesmo jeito, né? Não seria do mesmo, seria uma outra história. Eu acho que eu teria que estar outra coisa, mas ser a agência de lançamento, eu acho que não, porque fica meio, né, assim, esquisito eu ensinar a montar agência se eu não tenho uma agência. Eu vivo muitas dores, né, todos os dias, então eu sei que meu aluno passa. Oi, Ellen, e qual que foi a importância do plano V para a agência como um todo? Assim, Uau. Porque só contando para as pessoas, vocês começaram com inglês agro, escolheram um mercado complicado, mas de um jeito muito interessante ao mesmo tempo, né? Que vocês foram pro nicho inglês, que é um nicho super consolidado, com players gigantescos, mas vocês foram pro subnicho, né? De um mercado consolidado. E se deram muito bem nisso. Só que aí, no segundo momento, você começa a fazer um trabalho, né? De se posicionar como expert. Aliás, um trabalho no começo super de formiguinha, porque eu lembro de você fazendo conteúdo ainda com um perfil pequeno, para pouca gente, você fazia... Não, eu lembro de eu falar assim, a Ellen tá fazendo conteúdo de gente grande para uma audiência ainda pequena. O que isso quer dizer? Que daqui a pouco a audiência vai ser grande, né? Dito e feito, que foi o que aconteceu. E aí, me conta como foi essa virada, assim, e qual foi a importância disso, né? Da agência ter um produto, né? Que ela é dona, para poder tocar, né? Aí, de uma forma geral. Então, quando eu decidi que eu ia ter um produto, eu decidi porque muita gente me perguntava o que eu fazia, e eu identifiquei que eu poderia posicionar o meu negócio se eu tivesse um produto, que eu ia melhorar ainda mais o meu, enfim, a nossa autoridade no mercado. E eu acho que para além do faturamento, porque o Plano V é um produto muito, enfim, dá um retorno muito bom pra gente, claro, mas eu acho que uma das coisas mais legais que o Plano V trouxe pra gente foi posicionamento e foi autoridade. Então, assim, a gente cresceu muito de um ano para cá, porque tem mais ou menos um ano que eu lanço o Plano V, né? A primeira turma foi em outubro. Então, de um ano para cá, a gente atingiu um nível que, assim, em um ano é muito... meio surreal, assim. Não no nível de faturamento, a gente cresceu muito, a agência cresceu 4 vezes esse ano, né, comparando o ano passado. É claro que não foi só pelo Plano V, mas abrir as portas, de fazer parcerias com outras pessoas, né? É ser reconhecida pelo mercado. Então, eu conversando até com o Rodrigo do SPAC, né, da Matemática PCL, é legal porque você está quando a pessoa fala agência de lançamentos, vai lembrar da agência V, vai lembrar da L, né? Então, eu tinha muito essa vontade, porque quando eu comecei, quando eu me posicionei como agência, antes de ter produto, eu lembro que eu escutei de algumas pessoas que não era legal ser agência. Lembra que a gente já teve essa conversa? Lembro. E aí eu falava, cara, mas como assim não é legal ter agência? É a oportunidade, porque eu comprei mesmo essa causa. Eu realmente acredito que ser uma agência de lançamentos é um dos melhores modelos de negócio para o mercado, que daqui 5 anos isso vai estar mais do que provado. E na época eu também acreditava nisso. E algumas pessoas iam, não, porque a agência fala que você é outra coisa, mas não fala agência. Aí eu tive um estalo e falei assim, então isso é uma vantagem para mim. Porque se eu reforçar minha comunicação, se eu realmente acredito que a agência é um modelo de negócios legal, eu posso ter um produto e eu posso ser a única falando disso. Então vai depender do quê? Do meu conteúdo, de como que eu vou me posicionar. Estava só nas minhas mãos, entende? E foi isso que aconteceu. Na época, eu fui a primeira pessoa, pelo menos até onde eu sei, a levantar essa bandeira, né? Embora eu tenha escutado de muitas pessoas, e começar a mudar essa mentalidade no mercado. Então, hoje já não é assim, já tem um monte de gente falando para a gente, né? Não, e é muito gostoso, porque eu vi isso desde o início, né? Eu te conheci no processo de certificação de parceiros da Hotmart. Você estava no subnicho, que inclusive eu acho que é um caminho muito legal, né, para quem está começando. Você pega um subnicho ali e vai crescendo.
E aí depois, quando a gente encontrou na imersão do Cido Torrian de Tráfego Copy, eu lembro que a gente conversou, tipo assim, eu tava no avião, você gravou tanto de áudio, falando da sua ideia. Chata. Nossa, eu amei. E você falando da sua ideia, tipo, não, a gente tem que se posicionar como agência, porque é isso, porque... E você teve uma visão muito esclarecida do futuro do mercado, que é o que está se consolidando agora. Realmente, você está formando um mercado, se formou um mercado que tá crescendo, tem uma demanda gigantesca, né? Que não falta especialistas querendo lançar. Bons especialistas. E as agências que existem hoje, elas não dão conta da demanda, né? Sim. Então, você está formando um mercado que é um mar azul de oportunidade e que tá precisando de gente boa. E, inclusive, quando as pessoas me perguntam, né, indicação de agência e tudo mais, eu indico lá o seu portal, que você tem o portal, que tem lá dos seus alunos, de pessoas que estão aprendendo com você. Você teve essa visão lá atrás, tem tempo, né? Eu não lembro quando foi em junho. Não, essa que é a graça desse mercado também, que fala assim, tem um tempão que a Ellen pensou, tipo 7 meses. Tipo 7 meses. Mas tem 1 ano e meio, eu acho. Um ano e pouquinho, gente. O plano tem 1 ano, praticamente. Mas assim, muda tudo. O Vinar que fala que o ano do mercado digital é ano de cachorro, né? O ano do mercado digital equivale a 7 anos. E eu fui meio que na sorte, assim, mas foi uma... assim, ó, eu pensei em uma coisa que na época eu não tinha noção da dimensão. De verdade, eu não sabia que ia tomar essa dimensão. Mas eu acreditava tanto que era isso mesmo, entendeu? Que fazia sentido. Que a coisa meio que aconteceu. E aí, quando a gente fala da importância do plano B, é que assim, eu até falei isso para os meus alunos essa semana. Eu falei, cara, sabe o que está acontecendo? A agência V está fazendo o plano V. É muito engraçado, porque a partir do momento que eu comecei a ter um produto para falar de processos, eu comecei a dar mais importância ainda e a melhorar ainda mais os processos da minha agência e me profissionalizar ainda mais. Por quê? Porque eu queria ser o exemplo, queria ensinar isso para os meus alunos. Então, o plano V, ele trouxe não só o posicionamento e tudo mais, mas ele fez a gente crescer. Muita coisa. Esse final de semana mesmo, eu fiquei corrigindo um processo de tráfego aqui da gente, de planejamento, porque eu ia dar a aula. Eu falei, espera aí, mas isso aqui não tá legal. Isso aqui pode melhorar. E eu fiquei 2 dias no final de semana melhorando isso. Então, eu melhorei para a agência e melhorei no meu curso, entendeu? No meu programa. Você é seu próprio avatar transformado, eu né? sou meu próprio avatar. E isso facilita muito o diálogo, né? Na hora de escolher também o jeito de falar com as pessoas, porque é você, né? Então você não precisa de... Ô, Ellen, e a gente falamos, né, de Agência V, da sua história. E o que eu sei e a Bibi querem? Assim, o que vocês querem? Não, eu não quero próximos passos, isso é muito clichê. Assim, eu penso assim, o que vocês querem daqui pra frente? Eu e a Bibi, nós somos 2 pessoas muito, muito simples, assim, muito de boa, entendeu? Então, a gente não tem uma pretensão de triplicar a agência, de, sei lá, esse ano fechar com 10 milhões, o ano que vem fechar com 40. A gente não tem uma pretensão de crescimento nesse nível. E a gente, de verdade, não tem, assim, pretensão de aumentar tanto o nosso padrão de vida como é hoje, entende? A gente vive bem, né? Assim, tá tudo bem, assim, a gente tá num momento muito, muito legal da agência, que tudo funciona direitinho, que a gente tá podendo curtir mais e tal. Mas, assim, eu acho que a nossa meta mesmo, é realmente estabelecer no mercado de verdade, assim. Então, a gente sabe que nos próximos anos a gente vai continuar o nosso trabalho de consistência. Hoje nós temos projetos de nichos diferentes aqui da agência, tem projetos que estão sendo escalados, que está muito legal, e que ano que vem são projetos que vão crescer ainda mais, né? A gente quer manter isso, e a ideia é continuar sendo uma agência mais ou menos nesse porte. A gente não vai crescer equipe mais do que, sei lá, 40 pessoas, a gente está com 30, né? E a gente pensa em viver assim, tipo assim, ficar, não é estagnar, sabe? Mas sempre manter as nossas metas dentro de um lugar confortável.
para que a gente não se dedique, a nossa vida não vai girar em torno da agência V, a gente não vai se matar para crescer uma empresa, mas é trabalhar de uma maneira confortável, sempre pensando muito bem na base da empresa, porque o que eu penso? Ellen, mas esse mercado ele é muito abundante, você tem que querer faturar cada vez mais, dá para fazer, você está fazendo 1 milhão, mas dá para fazer 3, dá para fazer 4, dá para fazer 5, só que a gente não acha que está tudo em volta do dinheiro. Eu acredito muito mais que é o branding, é o processo, é a estruturação da empresa, é você ter muita base financeira e administrativa do negócio, porque assim, você sempre vai conseguir outros especialistas, mais especialistas, você vai crescer, mas você não precisa, acelerar de uma maneira de vamos fazer os 10 dígitos agora, entendeu? Então, dentro das metas que a gente tem, eu não sei se está ficando claro, né? Mas dentro das metas que a gente tem, do padrão de vida que a gente quer ter, a gente sabe que está tudo bem, esse crescimento mais tranquilo, sabe? Sustentável, exatamente. Então, nosso olhar está muito mais em continuar estruturando a nossa empresa, continuar gerindo bem os nossos projetos, tendo bons relacionamentos com os nossos especialistas. A gente é muito criterioso, muito seletivo com os especialistas que a gente fecha, mas assim, num nível muito grande, porque não é o tipo, não é o projeto, é mais o caráter, o tipo de especialista, se ele está alinhado com isso. A gente não pode simplesmente ter um especialista que quer bombar de um dia para o outro. Não dá, porque o nosso ritmo é diferente, entendeu? Então, às vezes, é muito importante. Isso acontece tanto, às vezes eu tô falando por exemplo, sei lá, às vezes eu tô falando com uma pessoa que é mais agressiva, tem um mentor que é mais agressivo, que é mais de investir milhões e crescer rápido, e essa pessoa não entende por que a gente é mais formiguinha. Uhum. Aí, às vezes, eu falo assim, não, mas a gente vai investir tanto. Mas como assim? Esse produto tá dando ROI 5, por que vocês vão investir? Por que vocês não investem o dobro? Não, calma, tá tudo bem, é o nosso, sabe? É o nosso jeito de trabalhar, é como a gente quer fazer. Então, o nosso especialista também precisa ter essa filosofia. Uhum. Se eu pego um especialista que quer, sei lá, cara, estourar de um dia pro outro, colocar 1 milhão para voltar 2, para voltar 3, ou fazer logo, sabe, sei lá, 8 dígitos de uma vez, não vai fluir, porque o nosso viés não é assim, a gente é um pouco mais devagar, entendeu? Ou seja, dá para ser rentável, dá para ser lucrativo, dá para crescer a empresa sem precisar de ter 200 pessoas trabalhando, sem precisar de correr risco maluco. Sem precisar se arriscar demais, sem precisar se matar, sem precisar ficar só de olho no faturamento, entendeu? Então é isso, assim, eu acho que a gente não vai mudar muito o jeito que a gente é. Eu tenho consciência de que se esse ano de 2020 foi bom pra gente, com todas as peculiaridades do nosso ano, eu acredito que o ano que vem vai ser muito mais. Eu tenho noção de que o plano V e o nosso posicionamento, os projetos que a gente está crescendo na agência vão abrir mais portas, né? Eu acho que a gente fez um trabalho, eu tenho bem consciência disso, eu acho que a gente fez um trabalho do mercado que é meio sem volta. Então, assim, a gente tem as pessoas têm um nível de confiança na gente, as pessoas têm um carinho muito grande por mim, isso é muito legal, assim, o tipo de audiência que eu trago é muito conectado com a minha personalidade. Então, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais carinhosa com o meu público, que eu sou uma pessoa mais, assim, né, eu tenho o meu jeito que é um pouco mais de boa, tranquilo, e eu atraio pessoas assim. Então, eu acho que a gente plantou muitas coisas boas. E eu vejo que essas coisas boas vão surgir frutos bons, entende? Então, tá tudo bem. A gente tá tranquilo, sabe? Com o deverzinho de casa sendo feito. Eu quero te perguntar uma coisa que é uma pergunta que chega pra mim, que provavelmente chega pra você também, de pessoas que estão se posicionando enquanto agência, enquanto, né, ou lançadores. E eles me perguntam se acha que faz sentido produzir conteúdo, se eles deveriam gastar tempo com isso, se eles deveriam gastar tempo em se posicionar ou simplesmente fazer uma apresentação legal. O que você pensa disso? Olha, minha opinião sincera, eu acho que sim. Eu acho que a gente se posicionar no mercado é importante enquanto profissionais. É claro que tem que ter um limite, você não pode esquecer dos seus especialistas, né? Você não pode simplesmente... A gente aqui tomar muito cuidado com isso, porque... por exemplo, o Plano V não pode ser o projeto principal, onde a gente tenha só foco nele e esqueça os nossos experts. A gente tem metas para os nossos experts, a gente tem todo um planejamento aqui para eles, para que isso seja equilibrado. Então, eu acho que
o lançador, ou a agência, ou o coprodutor, qualquer que seja o modelo de negócios, precisa se posicionar, precisa construir relacionamento no mercado, precisa gerar conteúdo, que seja um conteúdo mostrando o que você está fazendo, né? Mas eu acho importante. Eu acho que isso ajuda a abrir portas, entendeu? Documentar, né? Eu acho que o negócio da produção de conteúdo nosso, né? Que a gente tá se posicionando no mercado, é mais uma documentação do que ficar preocupando, elaborando, gastando fosfato com produção de conteúdo. É mais documentar o que você está fazendo. E sabe uma coisa que eu percebi bastante? Eu comecei a gerar conteúdo no finalzinho de 2018. Tinha uns 4 meses de agência, 5 meses. Eu percebi que isso me ajudou com o meus especialistas. Entendeu? Porque me deu um pouquinho mais de autoridade. Eu noto que eles têm mais confiança, enfim, porque uma vez que eu estou gerando conteúdo, eles assistem meus conteúdos e tal, então acho que isso também ajuda, sabe? E é legal até como referência, olha, eu faço assim e eu sei que é possível de fazer, não, eu não dou conta de fazer 10 stories por dia, né? Então você fala, não, você dá, porque eu dou conta. E eu tenho muita história aqui dentro da agência disso. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e aí, sei lá, vem a Clau vem e fala assim, você fez isso, eu quero fazer também, sabe assim? Porque geralmente eu tô fazendo e elas vão querer fazer também. Então, sei lá, as minhas especialistas também entram no flow desse jeito. O que a gente faz muito também, a gente experimenta o conteúdo antes de sugerir, então o formato. Tudo que a gente quer experimentar, que é novidade, a gente experimenta e erra, corre risco de errar com então isso funciona também. Boa. O Ellen, se você tivesse que escolher uma característica só, sua ou da Bibi, beleza? Isso não existe. Não existe. Mas assim, é porque as pessoas no nosso mercado, elas são viciadas em bala de prata. Em qual que é o jeito certo, o modelo perfeito. Então vamos dar isso para elas. Se você tivesse que escolher uma característica só, sua ou da sua irmã, que você acha que é o cerne para ter sucesso num mercado igual ao nosso. Só uma. Qual seria? Uma minha e uma da minha irmã ou uma só da minha? O ideal é uma só. É uma só. Pra poder ser cruel. Quero que as duas são tão diferentes. É isso. É muito diferente. Essa aqui é a maldade. Então escolhe uma de uma e uma da outra, vai. Tá. A minha seria não ter medo. Eu sou uma pessoa muito destemida e eu lido muito bem com os fracassos. Então, assim, se você falar, vamos fazer isso, e eu achar que vai dar bom, enfim, eu achar que é uma oportunidade, eu vou fazer. Então, de fato, se eu fosse escolher tudo, cara, não seria processos, não seria ser organizado, é ser destemida. Eu sou destemida, eu sempre fui assim, não só no mercado digital, sempre. E da Bibi, pé no chão, entendeu? Porque a Bibi tem um pé no chão que, assim, é muito, 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 muito grande mesmo. Então, ela é o pé fincado no chão, ela não decide nada sem realmente saber que aquilo é bom. Então, se equilibra, a gente se equilibrou, né? Porque eu sou a pessoa que eu quero voar, fazer as coisas e não sei o que, e ela é a pessoa que, calma, bora lá, pé no chão, entendeu? Então, ela já é uma pessoa mais medrosa, por exemplo. Se fosse só a Bibi decidindo, talvez a gente não estivesse aqui. Se você quer ter sucesso nesse mercado, ou seja uma pessoa equilibrada, ou se associa a alguém que te equilibre. Exatamente. Né? Porque se fosse eu decidindo tudo, a gente também não estaria aqui desse jeito. Talvez não estaria tão bom, entendeu? Porque assim, a gente se equilibrou muito nesse sentido, sabe? Então acho que se eu fosse escolher, é ter pé no chão e não ter medo. Boa. Olha, para você que escutou a gente aqui, segue a Ellen lá no perfil dela. Qual que é, Ellen? É Ellen com 2 L's, sem H. Isso, Salomão. Arroba Ellen Salomão _, não é isso? Isso, exatamente. Segue a Ellen lá no Instagram. A Ellen tá sempre entregando conteúdo. Ela não falha, e mais, ela responde, ela é legal com você. Então você que tá acostumado a tomar porrada de especialista no Instagram, pode seguir a Ellen e a Gabi, que elas não batem, tá? Elas são bem legais. A gente é fofa, né, Gabi? A gente é fofa. Ai, gente, obrigada, tá? De verdade pela oportunidade. É sempre muito bom falar com vocês. Vocês sabem que aqui a gente tem uma admiração muito grande, um carinho muito grande por vocês, de verdade. Como profissionais, como amigos também.
É isso, ela é uma grande amiga, uma amiga muito querida e era uma das primeiras pessoas que a gente queria convidar e ela aceitou de cara e gravou, claro. Então obrigado por aceitar e a gente se vê por aí, Ellen, um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada, Beijo. mãe. Parabéns. Até mais. Tchau, tchau. Yeah.